No Alvo com Heron Falvo. Sejam bem-vindos! Você entrou no Alvo. Eu sou Heron Falvo. Estamos aqui com o Jorge Neto. Jorge é um médico, cirurgião, especialista em robótica. Ele faz cirurgias com robôs guiando com as próprias mãos. Então, junte-se a nós. Sente-se ao redor da fogueira. Vamos ter acesso juntos às mãos mágicas desse jogador de videogame, só que muito mais sério. Jorge Neto, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, meu amigo? Fala, Jorge, beleza? Como estamos? Tá ótimo, beleza. Pessoal, sejam bem-vindos. Se quiserem deixar perguntas, deixem na caixinha de perguntas aí embaixo. Esse é o Jorge Neto, né, um especialista em robótica. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e tudo mais hoje. Jorge, me conta um pouquinho da sua carreira, só para a gente saber um pouquinho do seu background e como é que você chegou, onde você chegou, e etc. Bom, eu comecei cedo na parte médica, né? Eu me formei um pouco cedo, então eu acabei fazendo as minhas especialidades todas logo na sequência. Eu sou cirurgião geral, depois eu fiz uma formação em aparelho digestivo, que é uma subespecialidade da cirurgia geral. Depois eu fiz uma subespecialidade novamente que chama-se coloproctologia e algumas pós-graduações em cirurgia bariátrica, um curso de robótica estendido. Eu tenho 3 especialidades de formação médica. Saquei. Como é que você começou a se interessar por essa coisa de robótica? Como é que é no Brasil essa indústria? Ó, a robótica ainda quando iniciou no Brasil, eu estava entre a faculdade e a residência da parte cirúrgica. É, a nossa parte, como é mais jovem, nós sempre tentamos adequar mais tecnologia a tudo que nós fazemos, né? Então, acho que a parte cirúrgica, os meus chefes já vinham já pedindo para a gente sempre ter uma proximidade com isso, porque seria um futuro realmente. Na hora a gente acha que realmente nós nunca vamos ter acesso à tecnologia que nós observávamos, principalmente de fora, né? Porque foi uma tecnologia trazida de Londres na época. Eu lembro que a primeira cirurgia robótica feita, ela foi em 1985, foi uma punção Caramba. guiada numa parte neurológica, foi no ano em que eu nasci, inclusive. Depois, a primeira cirurgia provavelmente feita específica na parte robótica foi em 88, foi uma cirurgia que eu me lembro, foi uma biópsia guiada para a próstata também. E no Brasil ela foi introduzida por volta de 98, 2000, que foi um sistema operacional que chama-se Sistema Operacional Da Vinci, que é um Ah, sistema. sei, conheço. Então, eu acho que a parte de tecnologia, eu acho que isso sempre foi importante, e acho que na medicina também não é diferente, né? Na época, as pessoas viam principalmente o cirurgião, que gosta de ter a parte mais na mão, assim, você ter uma tecnologia que você consegue fazer um procedimento aqui, e o paciente pode estar em qualquer continente, você consegue operar via internet. Então, acho que isso assustou um pouco o pessoal no começo também, mas hoje em dia Aham. nós temos aí, acho que no Mas começo, dá para fazer se a internet se a internet cair no meio da cirurgia, como é que faz isso aí? na sala. Oi? Sempre você tem um médico na sala. O sistema Ah, operacional, entendi, ele de pode, backup. ele pode funcionar diretamente com você, fazendo o procedimento, o médico já na sala, e caso você tenha algum paciente que esteja fora, você tem sempre um médico assessor na sala, para caso ocorra alguma alteração, você tem um médico pronto para intervir já em qualquer procedimento. Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, a parte robótica, por incrível que pareça, ela foi criada para ser uma tecnologia militar. No começo, eles queriam ter um médico, mas não em campo de batalha, então eles criaram a parte robótica Aham. para isso, para
Vou, Porque o médico vale mais do que o soldado, né? Vai mandar ele para campo de batalha é um pouco caro, né? é, é questão disso, mas assim, Não, ética é questão disso. Normalmente, que assim, você falou que é surpreendente, mas assim, a maioria das tecnologias do mundo começam no campo de batalha, né? Começam no mundo militar primeiro e assim, o mundo de guerra, o mundo bélico é muito caro. As pessoas, né, não têm noção de quão caro é uma guerra, uma batalha, né? Mandar tanques, uma, um avião um caça, assim, né? Pô, é, um robô não é uma é, coisa barata para se ter também, né? Mas ela foi no começo desenvolvida pensando-se nisso. Depois que nós fizemos adaptação para hospitais, engraçado na parte da guerra que você citou, você sabe que eticamente você não pode ferir um médico do seu rival, né? Isso é uma guerra, é. Depende com quem você está lutando, né? uma ética em relação à sobrevivência. Ué, mas e se seu médico for um herege? Se seu, tipo assim, seu rival tiver um médico que o jihad abençoa você matar, não necessariamente o cara É, vai pensar duas vezes. Se não. ele não pensa, se ele não pensa, né, em inocentes e tudo mais, Mas é ele, interessante porque é igual você citou, a maior parte da ela vem realmente de situações que a gente nunca imagina que viriam, né? Igual algumas medicações que são erros médicos também, tudo. Mas é interessante. No Brasil, acho que nós temos hoje 55 robôs operantes. O SUS tem um robô que está no INCA aqui em São Paulo também. E a parte tecnológica é bem legal. Eu até queria citar algumas coisinhas que, igual foi muito discutido recentemente em relação à parte de tempo em relação à vacina, né? Até mas antes da gente sair um pouco da robótica, só para a gente entender um pouco melhor, né? Quando você fala de robótica, de um robô, né? Você está falando de robô, você está falando que eu vi alguns vídeos, né, do Da Vinci, né, dessa uma marca, né, médica, eu não sei como é que vocês chamam, mas basicamente é aquelas coisas de tipo uns fios, né, que você coloca dentro do corpo da pessoa, só para tipo, a pessoa que está ouvindo entender mais ou menos qual que é, que você tá, quando você fala um robô, descreve ele um pouco e como ele funciona mais ou menos. é um robô mesmo. É um robô, assim, você tem a cirurgia robótica, ela é muito parecida com a cirurgia laparoscópica, né? Então você tem no braço de robô, ele parece uma aranha, ele fica em cima do paciente. Ele tem alguns robôs têm 5 braços, alguns robôs têm 6 braços, e esses braços eles são todos controlados por um médico só. É, ele é uma estrutura que é até assustadora no começo, quando você vê o primeiro robô, assim, o primeiro contato que você tem com a parte robótica é até assustadora, porque é uma coisa excepcional, assim, você achar que você vai conseguir controlar um artefato mecânico assim tão complexo. Porque o médico não é criado para isso, né? O médico é mais feito para a parte manual, tudo. Então, você se adaptar à tecnologia, assim, você vê algumas coisas, é muito legal. Mas, para quem tiver a oportunidade de entrar para ver, o sistema da Vinci ele foi uma evolução de alguns robôs, porque o primeiro robô que foi feito em 85, ele não tinha tanta tecnologia assim. Foram os ingleses que iniciaram a parte de uma parte mais específica assim de tecnologia na parte robótica mesmo. Então, o Da Vinci, na verdade, ele é um sistema operacional. Todo robô que veio para a América Latina já é o sistema operacional da Vinci. Quem tiver a oportunidade de colocar uma foto de cirurgia robótica, ele é uma estrutura que ele parece uma aranha em cima do paciente. Então, ele tem as Uhum. garras, faz microincisões e você manualmente introduz Entendi. Você precisa de um cara lá para fazer como é que chama? A incisão, o corte, né? você precisa de uma equipe de no mínimo 3 pessoas. Você Aham.
cirúrgica pós e pelo menos 2 auxiliares para fazer as incisões. Mas já tem robôs que estão fazendo incisões também? Ou como é que está essa situação de incisão? Essa parte ainda é humana. Não, porque eu estava vendo uns vídeos do Elon Musk, né? Ele fez a coisa lá no Neuralink, sabe? A empresa dele, Neuralink, que é de colocar neurotransmissores ligados a uma espécie de HD, assim, de uma coisa smart que fica conectado no seu crânio. Sim, que é para acidente, para quem tem algumas alterações de movimentação, o cérebro ele consegue, ele emite ondas. Então, aquilo é um robô diferente, né? Então, mas ele faz sozinho, né? Ele faz todo o trabalho sozinho. O robô que faz a cirurgia em si, né? Que abre o crânio e tudo mais. A primeira cirurgia nessa que você teve eletrodos introduzidos foi em um paciente brasileiro, que é o maestro, esqueci o nome dele agora também. Ah, é? Ele tocando, acho que ele estava tocando piano, não sei, e ele estava com todos os eletrodos, então o robô ele lia todos os movimentos do cérebro dele e calculava aonde teria que ser incisão, tudo direitinho, mas na parte robótica, a parte robótica no Brasil ela é muito utilizada em algumas, a maior parte, nós temos a parte de urologia, aparelho digestivo. Hoje em dia, o INCA, que é a parte do SUS que utiliza a parte robótica, ele faz muito para a cabeça e pescoço, né? Que são lesões que acabam abrindo muito o paciente, machucando muito o paciente, então são microincisões, mas o robô ele ainda precisa de pelo menos 3 assessores dentro da sala. Aham. Mesmo, mas assim, em termos de como é que foi os últimos 10 anos, vamos dizer, de evolução na robótica? Porque assim, imagino que na prática dos hospitais vocês estão usando coisas do dia a dia e isso acaba que, pô, vocês têm que treinar a equipe, né? Vocês têm que vocês mesmos aprenderem a usar. Então não é todo dia que vai trocar, mas em termos de pesquisa versus a realidade que vocês estão trabalhando, qual é a diferença? Como é que foi a evolução? Olha, de 2000 para cá, principalmente de 2008 para cá, foi um sistema que evoluiu bastante. Você tem que ter um treinamento, né? E isso torna a cirurgia robótica um pouquinho mais cara do que o habitual, porque o médico ele tem que ter um treinamento, assim como a cirurgia videolaparoscópica, você tem que treinar uma equipe, o médico tem que estar treinado, habilitado para isso. Existem algumas vantagens em relação à parte pós-operatória do paciente também. O paciente, como as incisões são menores, você tem um risco infeccioso muito menor intraoperatório e pós-operatório também. Mas na parte desvantagem, porque ele é muito caro. Hoje, um sistema operacional da Vinci ele deve estar custando acho, uns 2 milhões, mais ou menos, de dólares, né? Então, não é todo lugar que tem acesso a essa parte. E treinar a equipe leva um tempo também. Então, mas caro também é relativo, assim, quão mais preciso assim, versus cirurgia 3D, né, que era talvez a última avanço anterior à robótica, quão mais preciso quais são as diferenças para a gente entender se é mais caro mesmo, né? Sim, a parte incisional em relação à parte das incisões que o paciente tem é basicamente a mesma coisa. A vantagem que tem o robô é que assim ele limita algumas coisas que você faz. Vamos supor, em uma cirurgia por vídeo você faz o movimento seu mesmo. O robô ele corrige alguns movimentos. Então vamos supor que você está operando, alguém bate na sua mão, você está com uma pinça dentro do paciente e faz um movimento um pouquinho amplo. O robô ele não deixa fazer isso. O robô ele limita os seus movimentos. E outra vantagem que tem até para alguns cirurgiões mais velhos acabam com alguns tremores na mão também. O robô ele corrige tudo. Ele tem uma visão também que ele consegue visualizar algumas perdas sanguíneas que são não visíveis ao olho humano. E, são as principais vantagens em relação
a parte robótica ainda em relação à parte videolaparoscópica. Mas na prática, assim, você controla ainda, né? Você, que eu te chamei de jogador de videogame, meio de brincadeira, mas você tem uma parte assim que você tem um. Na prática, o que que você olha? Qual que é a sua experiência como um cirurgião robótico? Ó, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica são muito parecidas. Só que o sistema Aham. operacional do robô, igual eu falei, ele limita algumas coisas, ele corrige alguns erros realmente do ser humano. Mas quem ainda faz o procedimento é o ser humano. Nós não temos ainda aquele filme futurista 3D, que é o robô que chega, opera, passa. Não é inteligência artificial, né? É um robô no sentido de que o ser humano não está lá fisicamente, né? Tem uma máquina fazendo isso. Então, E tá, só. mas assim, você está a uns 3 metros de distância do paciente. Você está dentro da sala, claro, se for uma cirurgia com o paciente presente. Mas igual Aham. também, você pode fazer uma cirurgia estando aqui, em qualquer hospital de São Paulo que tenha um acesso ao sistema robótico. Você pode fazer uma cirurgia em qualquer lugar do planeta, você consegue operar. Entendi. Mas com um médico na sala. Você tem que ter pelo menos algum especialista na sala. Saquei, mas vamos falar da sua experiência. O que você vê na tela? O que você tem que fazer? Como é que é? Tem um joystick, tem botões, como é que é? Tem. O robô, ele tem, manualmente, ele tem algumas pinças em relação ao manuseio. A visão é praticamente uma visão de um vídeo de um videogame mesmo. Você tem um joystick da mão, que são as pinças, e o movimento que você faz em uma mesa robótica, ele é representado a 3, 4 metros, isso dentro de uma sala cirúrgica, claro. As pinças, elas fazem os mesmos movimentos que você faz, não os mesmos movimentos literalmente, porque são alguns movimentos que é uma visão um pouco invertida, porque às vezes... Igual, mas eu ouvi dizer que não era invertido, que o vídeo 3D que é invertido e o robótico não é mais. Não, Sim, mas tá errado? não, você vê a tela virada para você, mas você faz o movimento ao contrário de início. Até você pegar esse lance em relação a alguns movimentos em que a gente acaba fazendo, um treinamento para robótica, ele leva em geral, geralmente, assim, 6 meses a 1 ano para você ter uma experiência boa para você poder praticar. Só isso, pô, porque eu passei 10 anos treinando FIFA e ainda as criancinhas de 14 anos ainda ganham de mim. Pois, eu também nunca fui bom muito em tecnologia, assim, eu nunca liguei muito para internet, computador, essas coisas, mas não tem jeito, a modernidade ela chega em todas as áreas, então na medicina a gente tem que estar atualizado para isso também. Mas um dia eu gostaria que você fosse pessoalmente até conhecer, até para você mostrar tudo direitinho para os seus seguidores, porque é igual se fosse um videogame. Maravilha. Você tem as pinças na mão que os seus movimentos eles são representados por um equipamento que parece uma aranha em cima do paciente, assim. No começo dá até medo. Eu lembro quando eu vi um sistema operacional a primeira vez, é uma coisa assim, parece, nós que já passamos um pouquinho dos 25, né? Nossa, assim, é a mesma coisa. A primeira visão é a mesma coisa. É muito legal. Jorge, você está em São José do Rio Preto, é isso? Não, eu estou em São Paulo. Ah, você está em São Paulo. Olha, em São E, Paulo. e é aí que você trabalha, que você mora? Exatamente. Estou em São Paulo há acho, que 17 anos. Eu fiz faculdade aqui, depois eu voltei para Catanduva para fazer a parte cirúrgica geral. Depois eu voltei para São Paulo novamente para fazer aparelho digestivo, coloprocto, e acabei residindo em São Paulo. Em qual hospital que você trabalha? Eu trabalho em alguns hospitais. Hoje a gente mexe mais com uma parte administrativa também, mas eu trabalho mais em Barueri e em Osasco. Aqui em São Paulo, ainda não tem nenhum robô em Osasco e nem em Barueri. Em São Paulo nós temos o Einstein, nós temos o Oswaldo Cruz, o 9 de julho. Então, assim, as cirurgias que você faz, você consegue... Ah, você vai em outros hospitais.
pelo convênio você acaba marcando cirurgias em outros locais. Mas hoje, basicamente, as minhas atividades elas são Osasco e Barueri. E você faz cirurgias também sem robô ou não? Sim, sim. É, Faço. você começou fazendo isso, né? Assim, é difícil você ter muita cirurgia robótica porque são várias especialidades que fazem a solicitação para o robô. Então, vamos supor que você tem uma equipe dentro do hospital de urologia, de aparelho digestivo, de neurologia. Então, assim, o robô, ele é uma cirurgia que ainda ela demora um tempo a mais do que uma cirurgia videolaparoscópica, devido a Ou treinamento. é? Então, Ah, assim, seguir devido a treinamento só, porque tecnicamente era para ser mais rápido, não, o robô? mas toda a estrutura de você montar o robô, de você montar a Aham. estruturação, É que o pessoal talvez não tenha costume, né, de usar. sim, Aí, por causa disso, demora mais. Isso é muito interessante porque essa é uma questão da tecnologia no geral, né? Isso é um problema, porque assim, o ser humano precisa estar atualizado, precisa ter treinamento, precisa ter uso. E acaba que a gente, bom, precisa fazer cirurgia todo dia e às vezes não tem esse tempo, né? Talvez em países mais desenvolvidos ou que tem pouca gente, tipo o Canadá, né? Então não tem cirurgia, ninguém está fazendo. Então eles até, têm tempo para aprender mais. até em países europeus é difícil você ter lugares em que você tem dois robôs em uma mesma unidade. Então, ainda até nos outros países, assim, eu acho que são 55 mil sistemas operacionais da Vinci que tem no mundo inteiro. Mesmo assim, em uma unidade você ter dois aparelhos de robótica é muito difícil. Então, por isso que é uma cirurgia ainda que, claro que nós estamos evoluindo em relação a essa parte cirúrgica, ainda precisa de muito ainda. Mas mesmo assim, por isso que é difícil você marcar uma cirurgia com o robô. Porque são tantas Aham, solicitações que você, às vezes, o próprio concierge cirúrgico, ele dá, ó, hoje a gente vai dar prioridade mais para a parte de urologia, amanhã mais para a parte de neuro, depois para a parte mais de aparelho digestivo. Então você não consegue marcar 10 cirurgias em uma parte robótica, porque tem todo o trâmite de deixar o robô ligado também, ele precisa descansar um pouco, ele precisa ter um tempo em relação à parte de descanso. Ele tem uma manutenção pós-operatória, igual qualquer aparelho tem também. Então, tudo isso dificulta um pouquinho o número de cirurgias. Mas eu acho por que que você chama por que que a gente chama de robô e não de uma máquina? Tipo, na verdade, assim, ele é um sistema operacional. A máquina que a gente tem, assim, a cirurgia videolaparoscópica, ela é feita com uma máquina, na verdade, né? Você também faz microincisões do paciente e você assiste igual se fosse também jogar um vídeo. aham. Mas a parte robótica é porque, justamente assim, você não está operando 100% sozinho. O robô, ele te Ah, corrige. entendi. Ah, entendi. Essa parte robótica é essa programação que ele tem já do corpo humano, né? Da programação do que ele tem da participação. É isso que você falou. É só essas correções? Tem mais alguma parte que ele é pré-programado, alguma coisa assim, não? Por enquanto, ainda não. O robô, ele corrige, ele, como que eu falo assim, você, dentro de uma cirurgia, você às vezes fica focado em alguma parte específica de localização, a parte anatômica, né? Vou ficar usando o termo muito cirúrgico também, assim, mas você tá. É igual se você estivesse montando um Lego e você estivesse observando só a parte em que você está mexendo. Você esquece da parte de estrutura em volta, na teoria. O robô ele tem uma visão mais ampla em relação às coisas. Então, se você tem algum sangramento onde você não está visualizando, onde você não está focado, ele te avisa. Movimentos, ele te corrige. Então, por isso que ele é a parte ele não é só um instrumento, não é só uma máquina. Ele, dentro de um sistema, ele corrige o ser humano mesmo. Entendi, entendi. Então faz sentido. Eu estava vendo se era só uma questão de marketing ou se, ou se tinha razão mesmo para chamar de robô. E a questão de convênio, como é que o convênio cobre isso? Porque o convênio não cobre quase nada, né? Então, como é que você não consegue nenhum um médico, às vezes os melhores médicos, não sei se já passou por isso,
mas quando você precisa de um médico de outra especialidade, normalmente os convênios não cobram. Você pega reembolso no máximo, né? E um robô que é melhor que um ser humano, eu imagino que o convênio não cobra, né? A maioria dos convênios cobram a parte robótica já, mas como você tem muita, você ainda tem um número limitado de aparelhos, igual a gente falou assim, você não tem dois robôs em uma única unidade ainda. Então, até a Aham. documentação em relação à parte de solicitação das cirurgias leva realmente, mas o convênio, na teoria, ele tem que fazer qualquer liberação que você pede. E nós nunca imaginávamos que isso chegaria também na parte do SUS tão cedo aqui no Brasil. E nós já temos já em unidade SUS a parte robótica também. Eu acho mais ultimamente a modernidade ela tem sido muito rápida, né? Igual você pega um iPhone de 3 anos atrás, o iPhone de hoje ele tem já várias vantagens, ele é muito diferente em relação a essa parte de eu acho que mais uns 10 anos a robótica também vai se aperfeiçoar, o número de robôs vão crescer também dentro das unidades. Nós tivemos um ano E, que foi um pouquinho difícil em relação à cirurgia, porque os próprios convênios cortaram algumas cirurgias devido à pandemia, né? Então, o ano de 2009 nós não tivemos uma evolução muito significativa ainda na parte robótica. Mas É interessante que a parte robótica, essas coisas da pandemia, eu acho que vai ajudar um pouco por causa do home office, né? Assim, o médico, pelo menos alguns médicos vão poder trabalhar mais distante, mais seguro e coisa do tipo. O mundo inteiro está caminhando mais para essa onda, né? Esse pensamento, esse mindset de fazer coisas remotas, fazer reunião de Zoom, fazer o que a gente está fazendo agora. E uma das coisas que dá para fazer é cirurgiões, né, estarem em vários hospitais ao mesmo tempo, né, por causa da robótica. é, o paciente ainda prefere ter um médico de confiança ao lado, assim. A medicina é uma parte que eu vi acho que duas cirurgias só em que o médico estava realmente à distância. E foram duas cirurgias Ah, fora realmente. No Brasil eu nunca ouvi ninguém fazer uma cirurgia em outro país e nenhum médico estrangeiro operar robótica aqui. Aqui eu só vi realmente médicos dentro da sala operando, fazendo todo o procedimento mesmo. Então, isso acontece muito de vez em quando, porque a parte médica ainda o paciente ele tem que ter, para ele a confiança do médico dele dentro da sala ainda tem sim, claro. Mas a mesma coisa do home office, né? Assim, na pandemia, muita gente que nunca imaginou, especialmente gente mais velha, que era mais conservadora, né? Não queria aprender uma coisa nova, nunca imaginou estar trabalhando de home office e meio que foi obrigado. Aí eu acho que essa mentalidade nova, né, de home office, de coisas remotas, vai abrir a cabeça das pessoas, e já abriu com certeza a cabeça das pessoas, para esse tipo de coisa, porque é uma questão de praticidade, até de melhoria em termos de. Assim, você tem. A gente sabe que se você pode confirmar isso, cirurgiões de certos graus, de certos níveis, é uma questão de muita especialidade, né? Você passa anos e anos e anos estudando e não tem tantos, né, que são capazes de, tipo, neurocirurgiões, é, em lugares, como é que se diz, delicados do corpo, ainda mais, e de certas especialidades de doenças, ainda mais. Então, isso permite, né, um alcance maior, né? A principal hora que eu acho que a robótica trouxe muita vantagem realmente, mas a principal hora em relação às vantagens são as cirurgias de cabeça e pescoço, porque é uma cirurgia que a incisão ela é muito mutiladora para todos os pacientes, e o robô, ele nessa parte ele foi fantástico, porque os pacientes literalmente ficavam deformados após as cirurgias, porque você precisava fazer algumas incisões maiores, né? E rosto, pescoço. Nisso, o robô fez realmente, foi fundamental para melhorar muito a parte médica, nessa parte incisional de operação. O que você falou realmente, a pandemia mudou muita coisa e vai mudar muita coisa. Algumas coisas, claro que de tudo de ruim que aconteceu, acho que nós temos que tirar algumas lições boas, né?
Mudou muita coisa, não só na medicina, igual você citou também, na parte empresarial, em relação a reuniões, a convênios, a congressos, a tudo. Então a gente tem que, até nisso, aprender. As consultas começaram a ficar mais online também recentemente. Então hoje você tem vários convênios que já te dão acesso à parte. Antigamente era o médico em casa, agora você tem o médico acesso online. Então a tecnologia tem vindo justamente para melhorar muito essa parte, né? Isso é que a gente tem que tirar de bom, pelo menos, dessa crise de saúde que a gente está vivendo no momento. Agora a gente de repente pode falar um pouquinho daquilo que você achou interessante falar, da questão da vacina do Covid e como isso. Você tinha me falado antes no telefone que a robótica ajudou, né, a velocidade da vacina a ser descoberta. Sim, bom, eu não tenho partido político nenhum, tá? Deixar bem claro, porque às vezes fala de vacina, as pessoas estão defendendo ou não defendendo, eu estou dando só alguns fatos. É interessante porque todo mundo comenta de tecnologia quando você fala igual de iPhone, de videogame, mas ninguém fala disso muito na parte médica. Quando se falou em relação à vacina, ninguém tinha nada concreto. Algumas pessoas que não têm entendimento na área não falavam algumas coisas concretas. Igual, vamos supor, a primeira vacina, compararam o tempo de descoberta da vacina para o Covid, que é uma vacina que ainda está sendo testada, tudo bem, mas foi feita realmente com um tempo muito curto. Só que você comparar uma vacina feita, principalmente aqui no nosso país, que foi com a varíola, isso foi em 1978, quando a varíola, a primeira vacina foi descoberta. Então, assim, em 1978, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos televisão. Então, hoje em dia, o que 10 anos você levava para se descobrir uma vacina, achar 50 anos atrás, hoje você consegue, com a nanotecnologia, você consegue o que 10 pesquisadores faziam em um ano, você consegue em 15 minutos ter, devido à inteligência artificial, essa parte também. Então, a tecnologia ela vem para ajudar todas as partes da área médica, não só a parte realmente de pesquisa, a parte cirúrgica. E no, Todo mundo que discutiu a vacina, ninguém fala que essa parte que nós utilizamos até a robótica, a parte de nanotecnologia para ajudar você a desvendar algumas coisas, a você sequenciar o RNA. Isso ninguém fala. É interessante falar, nós vamos tomar uma vacina que foi feita em 2, 3 meses, e sendo que em 1978 se levava 10 anos. Cara, é 1978, não é 2021 igual nós estamos. Então, isso que eu achei interessante tocar nesse ponto de vacina. mas então você acha que isso tem a ver com que país produziu a vacina? Tem a ver com aonde, que empresa? Você sabe um pouco sobre essa parte de quem está mais avançado em robótica, quem está produzindo mais rápido? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Olha, o Instituto Butantan é um instituto de muita credibilidade, né? Tanto é que as vacinas, o nosso país é o país onde nós mais vacinamos as pessoas. Na teoria, todas as vacinas, a que tem mais confiabilidade, eu acho, assim, em números, pelo menos em pesquisa, é a vacina de Londres, né? Mas a gente não pode julgar também se a vacina é chinesa ou não. Eu acho que a gente tem que confiar justamente na parte de quem libera a nossa vacina. Porque E a gente tem que confiar no João Dória, então, no choro dele, só para. parte política, assim, eu acho que a gente tem que confiar realmente em quem tem credibilidade para isso. Quem tem credibilidade para isso, realmente, Mas como é que a gente sabe, assim, eu tô brincando sobre a parte política, mas como é que a gente sabe se alguém tem credibilidade ou não, né, sendo um indivíduo distante, né, da realidade médica da situação? toda vacina tem que passar pela liberação da Anvisa,
tá? Então, nós temos que acreditar que o que nós estamos utilizando, todas as vacinas, não só específica coronavírus, acho que todas as vacinas que existem. Acho que a gente tem que dar credibilidade ao nosso órgão que libera as vacinas realmente. Então, em relação à parte de se é o Dória, se é o Bolsonaro ou se não é, eu preciso crer que quem está na Anvisa está fazendo toda a pesquisa e toda a liberação direitinho. Porque senão, como nós temos certeza de que a vacina de gripe que você toma, que também tem insumos indianos, que também tem insumos chineses, que é realmente a vacina, Aham. não é só um placebo que você está utilizando também. Então, eu acho que a gente tem que dar credibilidade a quem sempre fez as vacinas que faz a liberação da nossa vacina. O nosso país é o país que mais utiliza vacina de todos os países. Então, essa parte política realmente ela existe na medicina, isso não só de agora, isso de anos já. É que ela foi mais, acho que mais exposta nessa parte em que Mas quando você diz a gente tem que acreditar, você diz assim, porque se a gente não acreditar, a gente não tem muito o que acreditar, porque a gente não tem muita escolha a não ser acreditar nisso, porque né, a gente não estudou e a gente não tem, vamos dizer, acesso às informações, etc. Ou porque você acha que é confiável e na sua experiência funciona bem. cara, o nosso país, infelizmente, não valoriza muito pesquisa, tá? Isso é uma coisa que eu acho que os países que dão prioridade à pesquisa são países que sempre vão sair na frente em qualquer ocasião. Mas o nosso país tem ótimos pesquisadores, tanto é que o país que mais exporta pesquisadores para os Estados Unidos, para a Europa, é o Brasil. Então, acho que você tem que dar, sim, credibilidade a quem está tomando conta para fazer a liberação dessas vacinas. Realmente, assim, a pesquisa brasileira ela não é muito forte, ela não tem muito incentivo, mas os pesquisadores brasileiros são muito capazes de desenvolver vacinas, de saber se realmente a vacina ela é efetiva ou não. Eu acredito muito nessa parte em relação à pesquisa no nosso país, apesar de ser uma área que tem muito incentivo, mas é uma área que nós temos ótimos profissionais nessa parte para fazer essas liberações. A minha única preocupação é o lobby político, né? Que as pessoas acabam colocando ali né, laranjas e coisas do tipo. Infelizmente, a nossa crise sanitária foi usada como uma arma política, né? Então, você não tem um lado que consegue discutir todas as partes sem, igual você liga em uma emissora específica, você tem crítica, você liga em outra emissora específica, você tem só elogio. Então, assim, É. só queira falar o que eles ouvir, a verdade. Mas E tem outra coisa também que as coisas acabam sendo, tipo assim, os fatos, né, são usados, são muito diagramados de acordo com a vontade da pessoa que está falando e as pessoas estão perdendo, os fatos estão perdendo a credibilidade, né? Então a gente chama de fake news, né? Mas na verdade muito das fake news são baseados em fatos que são cozinhados, né? Que são manipulados. sim, eu estou vendo uma pergunta aqui, se realmente, de fato, acho que foi o Fer Luiz, que fez a pergunta, e se de fato for placebo? O placebo ele não é utilizado quando você tem a liberação da vacina já, tá? Você faz uso do placebo no estudo cego que a gente faz. Para você saber se o medicamento funciona, se ele tem a funcionalidade ou não, você precisa realmente ter um grupo que você faz a medicação e um grupo que você não faz a medicação, senão não tem como você fazer controle. Então, o placebo ele é usado para fazer a pesquisa para a liberação da vacina e de qualquer medicação. Qualquer medicação tem um grupo de placebo. A vacina não deixa de ser uma medicação também preventiva, mas o placebo ele não é aplicado nas pessoas quando já está com a liberação. Ele é usado na fase de teste. Então, acho que foi isso que o Luiz falou quando eu citei placebo, eu acho. Sim, sim. Vamos ver se tem outras perguntas aqui na caixinha de perguntas. Depois de ir mandando. Maurício Branco Oficial, você tem medo de aranha? Porra, pra quem sempre assistiu Homem-Aranha, é muito legal você ver o robô. Acho que foi isso que ele citou, que parece uma aranha e fica em cima do paciente. Não, eu sou criado em fazenda, não tenho medo de aranha, não.
Aracnofobia, o Maurício deve estar lembrando de filmes dos anos 80. Se assemelha muito, viu? Se você tiver a oportunidade de colocar a foto na internet de um robô, você vai. Eu não sei se, claro que o pessoal aí, acho que é mais jovem que segue a gente também e tudo, mas tinha um vilão do Homem-Aranha antigamente que ele tinha as garras nas costas, assim, saíam 4 garras das costas dele. O robô é muito parecido com o vilão daquele filme. Bota fé. Aí tem outra pessoa falando qual é o futuro da robótica no Brasil e no mundo. Acho que eu já até falei isso também. Muito promissor. Está sendo investido, algumas empresas investem muito em robótica hoje. É um ramo do ramo da medicina, acho que é o ramo hoje em dia que você tem mais rentabilidade. E eu acho que esse ano até você não teve muita evolução devido à ausência em relação ao foco infelizmente, 2019 ter sido numa parte viral. Mas eu acho que mais uns 10, 15 anos, eu acho que vai ter um salto incrível. E a gente pode até fazer uma live daqui a 10 anos, mostrando que, acho que daqui a 10 anos nós vamos ter já vários médicos já credenciados com a parte robótica. Nós vamos ter vários. Deixa eu ver se tem espaço aqui no calendário, porque 10 anos eu não sei se já tem abertura aqui. Futuro muito Mas tá marcado, vamos fazer isso aí, que robótica é uma coisa que a cada ano tá tendo novidades, né? exato. Mas o que você vê que é os próximos passos, assim, de breakthrough, assim, do próxima coisa que vai ser uma grande mudança na robótica, que vai mudar tudo, que vai melhorar tudo? Olha, o que eu acho ou o que eu tenho medo? O que eu tenho medo é que o robô realmente opere sozinho. Aí, se ele operar sozinho, muito A obrigado. Se gente, precisar fazer live, eu vou ter que. o Elon Musk fala isso, robots will be able to do everything better than us, né? Tipo, os robôs vão poder fazer todas as coisas melhores melhores que a gente, ou a civilização vai acabar, tipo assim. É a visão do Elon Musk. O Terminador do Futuro, né? Você já pega, já faz uma. Mas acho que a parte. É difícil você falar em evolução em tecnologia, né? Porque eu não estou muito antenado assim, em relação. A parte tecnológica muda muito. Você tem algumas mudanças tecnológicas de um ano para o outro que são saltos incríveis. Mas assim, o robô ele tende cada vez mais a se tornar um pouco dependente, eu acho. Ele ainda tem uma dependência médica grande. Mas eu acho que daqui já uns 5 anos, eu acho que essa dependência já vai ser muito menor em relação à parte do ser humano mesmo. Acho que o robô ele vai ter uma tecnologia para ele mesmo já fazer todas as funções que ele vai, ele vai ter a anatomia toda do ser humano descrita. Aham. E mapeada, né? Ele pode mapear, inclusive, o próprio ser humano, aquele específico, né? Não é o do ser humano universal, mas fazendo um mapeamento 3D, interativo, sei lá. É isso que eu acho que vai ser a evolução da parte robótica também. E assim, isso é claro, o Elon Musk deixa muito claro, né, através das pesquisas dele, que isso é uma questão de tempo e não tanto tempo quanto a gente pode imaginar, que os robôs vão fazer tudo que a gente faz, e ele diz tudo mesmo, né? Então, os empregos, no geral, não vão ter muita necessidade de existir, né? Tem até, eu estou tentando lembrar o nome do cara aqui, tem um arquiteto. Esqueci o nome do cara que fez aquele Project Venus. Deixa eu ver aqui. O Jacques Fresco, que fez aquele filme Zeitgeist, sabe? Que é tipo daquela coisa meio New Age, assim, conspiratória. Mas ele tem uma visão que isso, na verdade, pode ser se a gente adaptar a economia para esse novo mundo de que os robôs fazem todos os trabalhos para a gente pode simplesmente mudar a economia para, pô, então a gente não tem que trabalhar. Os robôs vão fazer as coisas para a gente e a gente vai para a praia, entendeu? Essa seria uma boa. Acho que eu já estou tentando. Porque Bom, eu já, pelo menos, abricou o que eu sei já, pelo menos. Se caso isso aconteça, ó. você já sabe ir para a praia? É igual é muito interessante assim a parte tecnológica que a gente faz. Igual hoje um carro estaciona sozinho, jamais a gente pensaria nisso há 10 anos atrás. Hoje um caminhão ele já dirige sozinho, ele já marca toda a distância entre as coisas. Então,
a tecnologia tende a mudar muito e muito rápido mesmo. E se Sim. quem não tiver adaptado à tecnologia vai ficar para trás mesmo. Que até o propósito do Neuralink, o propósito filosófico, né, talvez político, até do ativismo político sabe que o Elon Musk é um ser político, né? Tipo assim, um ser ativista. Ele faz as empresas dele baseado nos medos que ele tem. Ele está tentando salvar a humanidade, né? Levar a galera para Marte, caso o planeta não funcione. E o Neuralink, uma das visões dele é de lutar contra a inteligência artificial, que ele falou que já não tem mais esperança, né? A gente já começou a desenvolver a inteligência artificial demais e o homem vai perder da máquina, né? A máquina vai evoluir e o homem não vai evoluir. Então, o Neuralink é o começo de uma integração, né? Singularity, para o ser humano poder fazer um upgrade dele próprio, para ele poder lutar contra as máquinas. Sim, nós temos isso em parte financeira de banco já hoje em dia. Você conversa com uma máquina que ela faz uma leitura do que você fala na hora, né? Então, assim, é igual, acho que vou colocar soldado do futuro. Quando a gente tem muito medo em relação a essa parte tecnológica, o nosso medo é o exterminador do futuro, na verdade, né? Quando a nanotecnologia é quando a máquina ela toma conta de tudo realmente, né? Que é um filme mais antigo também, que falaram que isso também o filme. Que também é um ótimo filme todo, mas acho que o grande medo do ser humano realmente é o Exterminador do Futuro. A gente nós estávamos brincando esses dias, eu acho que quem fez alguns filmes futuristas, eu acho que viu aquilo mesmo, porque a civilização está indo para um ponto que eu acho que vai ser realmente as máquinas realmente tomando conta de tudo. Skynet, né? A empresa lá do... Espero que demore um pouco ainda mais para isso. Mas, é igual você falou, tudo que vem para ajudar, para assessorar, para nós termos evolução, o ser humano vai se adaptar. O ser humano sempre se adaptou. Tanto é que a principal qualidade que o ser humano tem é realmente a adaptação. Então, mesmo com as máquinas, o ser humano vai se adaptar. Isso não vai fugir, acho muito, do nosso controle, não. Ou o Elon Musk daqui a 50 anos vai ser visto como um doido que gastou muito, muito dinheiro dos outros, ou ele vai ser visto como um herói, né, que pô, salvou a humanidade. A pessoa mais rica do mundo ele já é, pelo menos, né? Mas dinheiro é uma questão de credibilidade, né? Tipo assim, se você, por exemplo, qual é o nome da empresa dele de foguetes? Que eu fiquei. Esqueci agora. Mas a empresa dele de foguetes, se não tivesse conseguido fazer um foguete chegar no espaço sideral, pô, ele ia ter perdido muita credibilidade e com isso as ações descem também e você perde seu dinheiro na prática, né? Então a Amazon tem tantas pessoas entrando lá porque eles mandam um pacote em dia com drone e tal, e um pacotezinho bem feito, chega o pacote que você pediu de fato, e a credibilidade, por isso eles têm dinheiro, né? Então, é isso que eu estou dizendo, o dinheiro não serve muito para ele se ele abusar muito da credibilidade que ele tem. E isso serve para você também como médico ou qualquer pessoa, né? Robótica ou não, se a gente fizer merda, a gente não tem dinheiro nem nada, né? Exatamente. Tem mais pergunta aí ou não? Tô tentando ver aqui se tem Tem mais sim, tem sim, tem sim. SpaceX, exatamente. Valeu. a empresa. SpaceX. Tem mais pergunta aqui. Vou mandar um beijo para minha mãe Isso. também, viu? Mãe, um Manda beijo. aí. Não tem que ela não me ver. Bom, não tem umas perguntas assim que eu acho melhor não colocar, porque são meio. Tá, pode mandar qualquer pergunta aí, a gente responde. Não, você não tem. Depois eu te mostro. Mas cara, que mais eu tinha aqui? Eu tinha uma pergunta para você sobre. Bom, tem robótica cirúrgica, né? E tem outras robóticas médicas também, né? E o que você acha que é mais importante se você conseguir conseguir ter um olhar objetivo nesse sentido?
em termos das tecnologias da medicina? O que é a primeira coisa que vai melhorar a humanidade? Porque a gente tem, né, o Watson da IBM, tem aquele o Moxie the Robot, né, que serve tipo como uma enfermeira que vai lá, sabe, esse Moxie que vai e pega as coisas do quarto do paciente, e tipo uma ajuda geral, né, no hospital. E tem outras tecnologias em hospital no geral. O que Sim. você acha dessa ideia? O que mais a gente usa em tecnologia, eu vou responder a Silvinha, que ela fez uma pergunta interessante também em relação a ser destro ou canhoto quando você utiliza a parte robótica, né? Isso você adapta a parte cirúrgica, igual, eu vou dar um exemplo, o irmão dela toca violão, e o violão, para o destro ele fica com as cordas de um jeito e para o canhoto ele fica com a corda na teoria invertida. Na cirurgia você consegue fazer isso também. Então você, durante todo o seu treinamento, você monta a pinça de uma maneira diferente. E com o robô é da mesma maneira. A pinça que você vai ser a sua pinça principal de manipulação, no robô você só inverte ela de lugar. Então, igual na parte cirúrgica, laparoscópica também. Quem opera com a mão direita, que seria, entre aspas, a mão mais ativa, você faz a incisão de um jeito, quem é canhoto faz a incisão de um outro jeito. O robô é do mesmo jeito. Mas no robô você só muda um braço, que é o braço. Quando você diz pinças, só uma curiosidade, existe no robô uma pinçazinha também, ou é só porque você está acostumado com pinça e você usa a pinça? Existe. Tanto na parte que você está manuseando o robô de longe, quanto na parte cirúrgica do robô mesmo. Ele tem algumas pinças, acessórias que saem dele Ah, entre aspas, no computador em que você está mexendo, você tem as pinças de manuseio também. aham. Então foi isso que... E a pergunta que você fez em relação à parte... A tecnologia ajuda muito hoje até você fazer triagem em relação a pacientes. Você consegue fazer... Hoje, quando você faz um cadastro de algum paciente, você faz uma triagem em relação ao paciente de históricos em toda a vida do hospital. E isso, a modernidade ajuda muito também você listar um paciente para tanto da parte genética. Eu acho que a medicina genética, a gente teve um grande exemplo, eu acho um grande salto, que foi a Angelina Jolie. Ela fez um mapeamento genético dela e ela viu que ela tinha uma tendência muito grande para a parte de câncer familiar. Ela tirou as duas mamas, né? Que foi até recebeu muita crítica por causa disso tudo. Então hoje você consegue fazer sequenciamento em relação a doenças. Isso a parte E como a gente faz isso? Você tem alguma dica sobre isso? Porque também acho que o pessoal deve estar se perguntando isso. genética. Você consegue fazer o seu mapeamento genético e em grandes laboratórios hoje em dia você já tem acesso a essa parte de listagem genética, porque algumas doenças elas deixam alguns traços na parte genética. Aham, O computador ele consegue pegar o seu DNA, pegar uma parte do seu DNA e ver se você tem uma tendência genética a ter algumas doenças. Até que o futuro da medicina é justamente você já agir na genética da pessoa já. Então isso é uma coisa interessante também, que a tendência não é nós tratarmos mais as doenças. é preventiva, né? Quem é muito religioso fica com medo do homem ter ação de Deus, né? De você escolher o sexo da criança, de você escolher se ela vai Quem é ter. muito religioso não conhece muito bem Deus, né? Porque não sabe que, pô, isso aí a gente vai melhorando, só que, pô, Deus fez todo o processo, incluindo o homem, né? Pois é, fica a dúvida, né? Se o homem está sendo usado ou se o homem só está usando a inteligência que ele ganhou, que ele herdou, na verdade, né? Mas o futuro é isso. O futuro é nós você ter o combate das doenças logo na parte genética, já você não ter mais que fazer cirurgias. Talvez o futuro da nossa humanidade seja você já agir na genética para você nem chegar a ter que um dia operar um paciente. É uma coisa até estranha de se pensar quando você fala até em parte robótica. Talvez um dia você nem precise operar mais ninguém. Aham. Então você tem dois riscos, né? Os robôs podem pegar seu trabalho ou os geneticistas, como é que chama? Como Mesmo. é que chama? Geneticista, né? Exatamente.
Pô, acertei, que sorte. Então Essa, você tá com. Enquanto isso, você tá num emprego ótimo, né? Tipo, que é cutting edge, né? Que tem poucos, então aproveita esse tá, momento. tá, A gente acabou nosso tempo aqui, então vamos dizer adeus para o nosso público querido, para os nossos amigos. Obrigado por nos ouvir, nos ver. E, Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma conversa maravilhosa. A gente aprendeu um pouco sobre robótica. Eu certamente aprendi. um prazerzão, tudo. O meu Instagram não tem muita coisa de parte de medicina, é mais de parte de vida mesmo, mas quem precisar, quem tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem também. Foi um prazer falar com você, com o pessoal que segue. Vamos marcar outra também. A vida tá meio difícil, porque eu tô até colheira, ontem eu nem dormi. Hoje Tá tudo bem? tem fone, hoje foi um pouquinho corrido por causa da. Mas Entendi. enorme prazer. Não, pior que o som tá ótimo, mas é isso. Foi maravilhoso. Muito obrigado. E tudo de bom a todos. Boa noite. Um beijo a todos. Um beijão, um abração. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.